Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíssa Hille, especialista em diabetes, e hoje eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer quando o médico se negar a te dar um laudo médico para você solicitar um tratamento diferenciado para o seu diabetes. Bom, gente, vocês sabem que eu trabalho com diabetes há muito tempo, né? Que eu atendo pessoas do Brasil todo que querem ter um tratamento melhor, seja com freestyle livre, seja com novas insulinas, seja com a bomba de insulina. E muitas vezes, infelizmente, eu escuto relatos de que a pessoa foi para o médico, solicitou, né, esse novo tratamento e o médico se negou a fornecer o laudo para que essa pessoa pudesse correr atrás aí do seu novo tratamento, seja através do Estado, né, do SUS, seja pelo plano de saúde, e diversas são as justificativas dos médicos, então, para fazer essa negativa, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo para te explicar um pouco mais sobre os seus direitos, sobre as obrigações do médico e o que a gente pode fazer nessas situações. Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que eu não estou aqui para substituir os médicos, né? Eu falo isso sempre no meu Instagram, quem não me segue lá já clica aqui e segue lá no meu Instagram. Mas, infelizmente, como em qualquer profissão, existem profissionais na medicina e na endocrinologia que trabalham fora da legalidade, né? Que acabam descumprindo as suas obrigações. E isso tem afetado cada dia mais as pessoas com diabetes, porque impede essas pessoas de terem um tratamento melhor, né? E o que é importante a gente saber? É importante, antes de eu falar os outros detalhes, é importante a gente saber que existem sim situações em que o médico pode negar o laudo médico, né? Se o médico achar que aquele tratamento de fato não é o melhor para você, ele tem todo o direito de não fazer aquele laudo naquele momento, por exemplo. Tipo assim, a pessoa teve diagnóstico há pouco tempo, entende pouco de diabetes, está começando a fazer a contagem de carboidratos, talvez ela não se dê muito bem com a bomba de insulina ainda. Mas isso fica claro na consulta, né? O médico vai falar, olha, legal, eu acho que a bomba é muito boa, eu acho que ajuda, mas vamos esperar um pouco mais? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Lá na frente a gente fala sobre isso, vamos começar agora do início, vamos por parte. Isso acontece e isso está correto, tá? Não é desse caso que eu tô falando. Eu tô falando daquele caso em que você chega no médico, às vezes com o modelo de laudo ou sem modelo de laudo, e o médico diz assim, por exemplo, olha, para quem você vai pedir a bomba de insulina? Porque eu sou do plano de saúde. Então, se você for pedir para o plano de saúde, eu não posso fazer o seu laudo, porque senão eu sou mandado embora. Ou o contrário, né? Ou o médico é do SUS e ele fala, olha, se você for entrar contra o Estado, eu não vou fazer o laudo, porque eu sou funcionário do Estado e eu não posso fazer um laudo para você entrar contra o Estado, porque eu estou indo contra o Estado. Essas duas situações, essas duas justificativas negativas, elas são ilegais, tá? Mas para falar assim mais especificamente, eu abri aqui três artigos, tá, do Código de Ética Médica, né, da Lei dos Médicos, que eles são obrigados a seguir e caso não sigam, estão cometendo crimes, né? Então, o mais importante, um dos mais importantes aqui do capítulo 1 do Código de Ética Médica, do inciso 21º, diz assim, preste atenção, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. O que isso aqui quer dizer? Diz assim, ó, o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes relativas aos tratamentos terapêuticos, procedimentos terapêuticos. A bomba de insulina, a insulina, a caneta de insulina, a seringa, são procedimentos terapêuticos, são tratamentos daquele paciente. E o que está dizendo aqui? O paciente tem que o médico tem que aceitar a escolha do paciente. Então, se o médico apresenta caneta de insulina e bomba e o paciente escolhe a bomba, o médico tem que respeitar. Se o médico apresenta a bomba da Medtronic, a bomba da Roche, né, ou a 780G, o APS, e o paciente escolhe a 780G, o médico não tem que determinar o outro modelo. É ilegal, tá? Tá bem aqui no capítulo 1, né, do Código de Ética Médica. Então, obviamente, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. A gente já sabe que a bomba de insulina ela é adequada para a grande esmagadora maioria das pessoas com diabetes tipo 1, né? Assim, obviamente que a pessoa tem que saber fazer contagem de carboidratos, mas se a pessoa faz contagem e quer usar a bomba, não tem porquê, não existe justificativa para negar a bomba de insulina para o paciente, então não existe justificativa para negar o laudo, tá? Primeira coisa que
grave. O médico deve respeitar a escolha do paciente, não convencê-lo a usar aquele que é melhor para ele, o que ele entende melhor, entendeu? Segunda coisa, no capítulo 3, o capítulo 3 traz coisas que são vedadas, ou seja, que são proibidas aos médicos. Então, no capítulo 3 diz assim, no artigo 1º, é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, se a pessoa que é diabética tipo 1 está com a glicada alta, está com descontrole glicêmico, está com a glicemia que parece um batimento cardíaco, assim, e o médico opta por não mudar esse tratamento, por não evoluir o tratamento, por não prescrever um tratamento mais moderno, mais estável, por negligência ou por imperícia, né, se ele não souber mexer com a bomba, ele vai causar dano ao paciente. Ele vai manter nesse paciente um tratamento que não funciona para ele. E isso é vedado ao médico, é proibido ao médico manter um paciente num tratamento que não está funcionando, principalmente se o paciente está demonstrando vontade de trocar, né? Porque aí mistura ali o primeiro com o segundo, entendeu? E terceiro, esse aqui é o mais importante de todos. Prestem atenção nesse aqui, eu já cansei de falar isso aqui nos meus stories no Instagram, mas vou repetir aqui para ficar bem gravado. O artigo 20 do capítulo 3 diz o seguinte: é vedado ao médico, é proibido ao médico permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade. Pá, o que isso aqui quer dizer? O médico não pode negar o laudo, negar o tratamento, se a pessoa vai entrar contra o Estado, ou contra o plano, ou quem for. Não pode, é vedado ao médico, é proibido pelo Código de Ética Médica. E o que muito me deixa espantada é que uma costureira tem que vir aqui dizer para o médico, e se mande esse vídeo para o seu médico, se você acha que é preciso, o que está no Código de Ética Médica, né? Porque é um documento público, todo mundo pode ler, e os médicos deveriam estar lendo isso aqui todos os dias de manhã na hora que tomam o seu café. Né? Então, o artigo 20 ele é muito claro. O que ele está dizendo resumidamente? É proibido ao médico não te dar o laudo para manter o próprio emprego. É proibido o médico te negar o laudo para não ser descredenciado do plano de saúde. É proibido o médico te negar o laudo para com medo de ser demitido do SUS, do Estado. Entendeu? É proibido, é proibido. Não é uma opção, não é opcional, não é discricionário. Ele não, é proibido, é vedado pelo artigo 20 do capítulo 3 do Código de Ética Médica. Então, o que a gente vai fazer? Se acontecer isso com você, e eu sei que a relação médico-paciente é uma coisa muito frágil, eu sei que a gente se sente muito medroso quando a gente está na frente do médico, eu entendo isso e eu tenho tentado lutar contra isso, afinal, o médico é um profissional como qualquer outro, e se ele estiver errado ou fazendo uma coisa ilegal, assim como qualquer outro profissional, a gente tem que bater de frente. Né? Se você chama um eletricista e ele deixa seus fios tudo à mostra, você vai falar, volta aqui, tá tudo errado isso aqui. Com o médico é a mesma coisa. Embora a gente se sinta muito frágil na frente do médico, na presença do médico, a gente tem que saber falar com o médico como se fosse um outro funcionário nosso. Você está contratando o médico para lhe atender, não é o contrário. O médico não te faz um favor, ele é seu contratado. Você contrata pelo SUS ou pelo plano particular. Você contrata aquele serviço e aquele serviço é para ser melhor para você, não para ele. Entendeu? Então, é proibido ao médico dizer, não vou te dar o laudo não, porque você vai entrar contra o plano. Se você for entrar contra o SUS, eu dou. Mas se você for entrar contra o plano, não posso. Primeira coisa que a gente precisa fazer, não é opcional, precisa. Denunciar esse médico ao Conselho Regional de Medicina, tá? Você vai entrar no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado e vai denunciar o médico. O médico está se negando a fornecer o laudo com a justificativa tá? Isso é muito importante porque a gente fica reclamando entre nós e não reclama onde tem que reclamar, não acontece nada, tá? Segundo, denunciar esse profissional ao plano de saúde ou à Secretaria de Saúde, né? Se plano de saúde, se ele for do plano, Secretaria de Saúde, se ele for do SUS, tá? É importantíssimo denunciar. Por quê? Se a gente não denuncia, ele segue fazendo isso, e a saúde de quem é que vai pro brejo? A nossa. A do filho, do seu filho, do filho do outro e das outras pessoas, né? Porque muitas pessoas acabam pagando outro médico só para conseguirem um laudo. E isso não é justo. Se você tem um plano de saúde, o médico tem que te atender dentro do plano de saúde. Se você é atendido pelo SUS, você tem que ser atendido pelo médico do SUS, sabe?
Recentemente, um cliente meu que estava querendo dar entrada no pedido da bomba pelo Estado foi, né, indicado a uma médica de um centro especializado em diabetes, num estado que eu não vou dizer qual é, um grande estado. E ela falou claramente para ele: eu não vou te dar o laudo porque eu sou funcionária do Estado e eu não posso. Aqui a gente tem um programa com a bomba tal, se você quiser usar essa bomba tal, ótimo, que a gente tem um programa. Mas se você quiser essa outra bomba dessa outra marca, e aí você precisa do laudo, eu não vou dar, tá? Porque eu não posso te dar um laudo para você entrar contra o Estado. E aí eu fico pensando, aí ele pagou do bolso dele um médico particular para conseguir o laudo. Mas e as outras pessoas que não têm condições? Quantas outras pessoas não tiveram esse laudo recusado, ou omitido, ou nem tiveram informação de que esse laudo existe, por falta de informação, por não saberem os próprios direitos, por achar que é assim mesmo e acabaram ficando quietas e aceitando. Então, assim, acho que eu falei na ordem errada, né? A gente tem que denunciar o CRM, a gente tem que denunciar a Secretaria de Saúde ao plano, mas antes disso a gente tem que bater de frente com esse médico. Bater mesmo, falar: doutor, olha só, no artigo 20 do Código de Ética Médica, capítulo 3, diz que é vedado ao médico fazer isso que você está fazendo. E eu queria saber, você vai continuar fazendo isso, você vai continuar me negando mesmo sabendo que é ilegal, ou a gente tem como conversar novamente? Eu já fiz isso. Já fiz isso para uma cliente minha. Ela aconteceu isso, eu pedi um e-mail do médico, falei: olha, eu sou consultora dessa pessoa, estava assim, assim, e ela me relatou que está acontecendo isso. Então, considerando que o artigo 20 do capítulo 3 do Código de Ética Médica diz que isso é ilegal, diz que isso é vedado ao médico, eu gostaria de saber se o senhor não quer reconsiderar. Ela saiu de lá com o laudo. Então, assim, quando o médico ou qualquer profissional sabe que você sabe qual é o seu direito, você não vai engolir essa mentira, né? Essa falsidade da raiva, gente. Se você bater de frente, aumenta as suas chances de conseguir, tá? Aquilo que você está indo buscar. Então é imprescindível você saber os seus direitos. Eu estou botando os artigos aqui, vou botar aqui embaixo na descrição também, copia e cola aí para você ter sempre no seu celular, tira um print, tá? E não aceite não como resposta. Nós temos direitos, sim, no Brasil, nós temos direitos nos planos de saúde, nós temos direitos no SUS, nós temos os direitos na Constituição Federal, mas a gente tem que correr atrás deles. Infelizmente, esses direitos, eles são todos escondidos, eles são disfarçados. A gente tem que saber e a gente tem que bater na tecla de correr atrás desses direitos, tá? E se tiver dúvida, me chama lá no direct do Instagram, me manda mensagem aqui nos comentários que eu te ajudo, tá? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido aí quais são os seus direitos e quais são as obrigações do médico que te atende. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E se você quiser um atendimento personalizado, uma consultoria para conseguir sua bomba de insulina ou para ajustar aí o seu tratamento da melhor forma possível, é só entrar em contato e agendar um atendimento particular pelo link que está aqui na descrição, tá bom? Fico por aqui, vou respirar porque esse assunto me deixa com raiva e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo!